sentir a presença de Deus, né? Como é bom, né, gente? Aquela presença que aquece nosso coração, né? Que legal. Ter encontrado a verdade para a vida, para a eternidade, né? Não estar vivendo no erro, ter sido liberto, ter encontrado o sentido de tudo. Aí vem aquela presença gostosa que aquece o coração. Quando a gente que conhece a verdade vive errado, bate aquela bad, né? Aquela tristeza, a gente sabe que não é assim, o Espírito Santo fica lá incomodando. Quando a gente resolve não obedecer, a gente fica estagnado. Quando resolve se posicionar, vem uma alegria, né, gente? Aí a gente fica pensando, por que eu fui besta, fiquei perdendo tanto tempo com coisa boba, né? Vem aquela alegria e Deus começa a fazer coisas diferentes acontecerem. E a gente fica pensando assim, eu nem mereço, né? E Deus diz, não merece não. Não tem a ver com isso, tem a ver com a minha bondade, a minha verdade, a minha aliança de cumprir promessas daqueles que me temem, me amam. É assim que funciona. Já estamos online. Paz do Senhor aos nossos irmãos aí no YouTube, no Instagram. Hoje nós vamos ler o que está no capítulo 1 do livro de Êxodo. Diz assim, Êxodo 1:1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Só isso aqui nós vamos ler. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Êxodo. A ideia é fazer uma análise desse livro e entender algumas mensagens que se aplicam hoje para a igreja do Senhor. Nós estávamos estudando o livro de Gênesis na semana passada e acabamos o fim dessa história com a família de Jacó toda no Egito, sendo resguardada pelo Senhor por meio de José de uma fome. Todos os filhos de Jacó vão para o Egito e lá no Egito então esse povo vai começar a crescer. Segundo os 12 filhos de Jacó, 12 tribos imensas começam a se formar, de maneira que Israel, o nome de Jacó, depois da experiência espiritual no Vale de Jaboque, começa a se multiplicar e se tornar uma grande nação dentro do Egito. Faraó vai olhar aquela multidão de pessoas e vai dizer, nós temos que tomar cuidado, porque esse povo é tão grande e como ele é escravo e a gente trata ele mal, a qualquer dia pode ter uma guerra contra nós e eles nos darem uma rasteira e se tornarem nossos inimigos. Se tornou um povo grande e poderoso e o faraó tomou uma decisão e disse assim, vamos matar todos os meninos que estiverem nascendo em Israel, todos os meninos que estiverem nascendo da nação hebreia, aqui dentro do Egito. Se for menina, deixe viver, se for menino, mate. Essa foi a ordem dada às parteiras, e as parteiras que temiam a Deus, acharam muito errado fazer isso, e dissimulavam e deixavam que os meninos nascessem. Quando então foi confrontado, a ordem foi confrontada e as parteiras não haviam matado as crianças, elas diziam, as filhas hebreias são muito fortes, e quando a gente chega, elas já deram à luz. Você deve lembrar nisso no tempo de Jesus, na perseguição que houve, quando souberam que um Salvador ia nascer, então ordenou-se que matassem os filhos. Então Maria vai fugir também para o Egito e esconder Jesus, e a mesma história acontece aqui. O menino Moisés era formoso, e então a mãe o esconde por 3 meses, e não havendo mais como escondê-lo, agora vai colocá-lo num cesto de juncos e colocar nas águas, de onde vem o seu nome, Moisés, tirado das águas. Do outro lado do rio, o nome Hebreus para nós vem de Éber, a ascendência dos hebreus, mas para os egípcios, Hebreus significava aquele povo que está do lado de lá do rio. Então a mãe coloca o menino num cesto de juncos, semelhante à arca de Noé, com betume, e ele vai parar lá do outro lado e a filha de Faraó vai encontrá-lo. Deus tem os seus meios e estratégias de colocar os seus servos lá do lado dos reis, para que Deus possa influenciar os reinos por meio dos seus servos. Então aquele menino era formoso, a filha de Faraó vai criar esse menino e vai pedir ajuda. Ajuda para quem? Justamente para a mãe do menino. Traz uma mulher das hebreias para criar esse garotinho. Então ele vai ser criado dentro da casa de Faraó. Acontece que esse Moisés percebe que ele não é
dentre os egípcios, e ele vê o seu povo sendo afligido com dura servidão, apanhando e sofrendo e construindo aquilo que talvez hoje você conhece como as pirâmides do Egito. Eles tinham que fazer grandes tijolos para as construções daquela cidade, que era como se fosse um reino mundial. E Moisés vê um escravo egípcio, um escravo hebreu apanhando dos egípcios, e ele vai se levantar para defender e vai matar um egípcio. Quando ele mata o egípcio, ele descobre que está sendo procurado, e Moisés então vai fugir daquele lugar. Moisés foge para o lugar, e assim como nós contamos no domingo passado, como Isaac encontra sua esposa numa fonte de águas, como Jacó encontra sua esposa numa fonte de águas, Moisés vai parar numa fonte de águas. E a cena é a mesma. É a mesma cena, Mosaí. Moisés está conversando ali, e ele vai ajudar algumas mulheres a dar água para o seu gado, vai afugentar alguns homens maus, e ali ele vai conhecer o sogrão, Mosaí. Ele conhece o seu sogro e vai se casar com uma mulher que é parente dele, parente de Abraão, com Quetura, mas que vivia entre o povo cuxita e, portanto, alvo de preconceito. Ele vai se casar e vai ter filhos. Os anos vão passar, e o faraó que estava perseguindo Moisés por causa do assassinato morre. E agora está Moisés apacentando ovelhas. Não é curioso como na Bíblia aqueles que apacentam o gado vão depois ser levantados para apacentar pessoas, para cuidar de nações? Então agora Moisés está apacentando, e ele está no meio do rebanho, e o Senhor chama ele para conversar, porque ele vê uma sarça ardente. Sarça é uma planta, ela está pegando fogo. Como o Espírito Santo pega fogo em nós sem consumir, ele vê aquilo e se aproxima daquilo, e Deus vai falar com ele por meio daquela experiência. Ele chega diante da sarça e ouve uma voz dizendo: Moisés, não se aproxime. Tira primeiro as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é uma terra santa. Não se aproxime. Aquele local onde nós vimos que Jacó deitou a sua cabeça sobre uma pedra e viu escadas que subiam e desciam, e os anjos subindo e descendo, porque ali era a casa do Senhor, a nação de Israel, Jerusalém. E então ele vai conversar com Moisés e vai dizer assim: eu tenho visto a servidão do meu povo. Eu quero que você vá lá e tire o meu povo do Egito, tire o meu povo de lá, porque eu vi a sua sofridão, seu sofrimento, sua servidão. E Moisés diz assim: mas quem sou eu para que vá, Senhor, e tire o seu povo de lá? Eu nem sei falar direito, eu sou gago. Você já deu desculpas para Deus para não seguir o seu chamado? Você já falou para Deus sobre as suas dificuldades na hora de atender ao que Deus mandou? E Deus está dizendo: eu serei contigo. E ele começa a argumentar, e ele diz assim: mas Senhor, eu vou falar o que para o povo? Como eles vão crer em mim? Eu vou falar que o Senhor é quem? E você vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Me revelei aos pais de vocês, mas eu não fui conhecido pelo meu nome perfeitamente. Você vai dizer que eu sou, me enviou. Aí você já lembra de Jesus, de quantos nomes tem o eu sou na pessoa de Jesus. E Moisés então, alegando as suas dificuldades, Deus se irrita com aquilo e diz: vai lá e fale com o seu irmão Abraão, que ele vai falar por você. Eu vou colocar as palavras na sua boca, você dirá a ele, e ele vai falar por você. Eu farei maravilhas e sinais para tirar o meu povo de lá. Então Deus diz assim: pega uma vara que você tem na mão, joga ela no chão. E ele joga e ela se transforma numa serpente. Coloca a sua mão no peito. Ele põe a mão, fica leprosa. E Deus começa a mostrar o seu poder para ele. E diz assim: agora você vai lá e fala com o faraó. Mas saiba que eu vou endurecer o coração de faraó, e ele não vai deixar vocês saírem. E você vai dizer: deixa o meu povo ir, porque senão eu vou ferir você, sua terra e o seu filho primogênito. Ou fazer sinais e maravilhas, até que o meu povo saia de lá. Em Êxodo capítulo 5, Moisés então vai junto com Arão falar com o faraó. E ele diz: faraó, deixa o meu povo ir. A resposta de faraó, duro de coração, é assim: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor e nem deixarei vocês irem. Moisés insiste e diz assim: deixa o meu povo ir. Caminho de 3 dias no deserto. Lembra da pregação de domingo?
como 3 dias estavam presentes na vida de Abraão, de Isaac, o sacrifício, e como aquilo figurava a Cristo, eles vão 3 dias para dentro do deserto sacrificar. E Faraó vai responder e dizer assim: vocês estão ociosos, só pode ser isso. Está sobrando tempo e sobrando energia para vocês quererem sair daqui. Pois saiba que eu vou apertar a servidão, vocês vão dar conta do mesmo número de tijolos e ainda vão ter que procurar a palha para poder conseguir fabricar os tijolos. Os oficiais do povo de Deus começam a sofrer e vão reclamar com o Faraó e dizer: por que o Senhor está agravando a servidão sobre nós? E vão brigar com Moisés, dizer: Moisés, por que você fez isso? Deixa a gente aqui, porque a nossa vida estava melhor antes de você chegar. Moisés, com o coração angustiado, vai chorar para Deus e dizer: Deus, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor está aumentando o sofrimento desse povo? Você já se sentiu assim? Deus colocar uma obra na sua mão e você ter dificuldade de entender o que Deus está fazendo? Pois Deus confirma o chamado e diz: sou eu que estou endurecendo o Faraó. O povo tem a mente de escravo, eles gostam de estar lá. Eu preciso apertar a situação para que eles clamem a mim para sair. Deus diz 3 verbos: eu tirarei, livrarei e resgatarei o meu povo. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. E endurecei o coração de Faraó. Então o Senhor diz assim em Êxodo capítulo 7, vai e fala com Faraó e mostra os sinais que eu falei que você deveria fazer. Então está lá Moisés, Faraó, os deuses de cada um e os magos, os feiticeiros. Moisés joga a vara e a vara se transforma em serpente. E os magos vêm e fazem os mesmos sinais com os demônios, com os encantamentos, com os espíritos. Então a vara de Moisés que virou serpente, fala: engole a serpente dos encantadores. Você tem visto isso esses dias, não tem? Você vê um estádio que foi consagrado a demônios por um time de futebol. Você viu isso na mídia? Na virada de ano, os crentes foram cantar lá naquele estádio consagrado. Depois, no começo do ano, você viu o show da Madonna e ela invocando os seus demônios num culto satânico. Você vê a Anitta aqui na virada do ano falando sobre demônios, sobre sexo, sobre promiscuidade, um demônio na sua barriga. Você vê essa guerra de demônios cada vez mais acirrada. As pessoas estão construindo imagens a estes seres que eles adoram. E aquela competição para ver quem vai vencer a batalha no final, não é? A cara de pau se tornou maior. Antigamente as pessoas não diziam que serviam às entidades. Elas não diziam que tocavam seus tambores e invocavam seus demônios. Hoje a coisa está aberta. Você profetiza, nós também. Você prevê o futuro, nós também. Você consegue sexo? Você consegue vida sentimental? Aqui a gente dá um jeito e os espíritos trazem as coisas para nós. Faraó vê os sinais, olha e diz: ninguém vai sair. Isso aqui a gente também faz. Seu Deus não é maior do que o nosso. Aí o Senhor começa a dizer: pois então saiba que virão pragas sobre o reino de vocês. Enviarei pragas sobre ti, Faraó, sobre a tua família, sobre o teu coração. Então o Senhor envia a primeira praga, ela age sobre as águas se tornam em sangue, o rio fedeu, os peixes morreram, não se podia beber. O Nilo era o exemplo e o símbolo da prosperidade do Egito, e os deuses do Egito abençoavam as suas colheitas por meio do rio. O próprio Faraó é um deus. Então os magos vão lá e começam a fazer os mesmos sinais. Eles conseguem fazer alguma aguinha ficar vermelha também. Então Faraó olha e diz: ninguém vai sair daqui. A segunda praga vem e também é sobre as águas. Então vem rãs sobre as águas. As rãs são entidades adoradas no Egito. Então o Senhor está trazendo juízo sobre os seus deuses. Faraó cede, porque ele vê as rãs na cidade, no quarto, na cama. Ele diz: tá bom, vocês podem ir. Amanhã eu deixo vocês irem, mas ora a mim e tira esse negócio daqui. Moisés diz assim: eu estou vendo que você só quer se livrar das consequências. Eu sei que você vai endurecer seu coração. Que horas você quer que eu ore? Para que você saiba que foi o meu Deus e não o teu. Amanhã de manhã. Então tá bom, tá combinado. Então o Senhor manda um vento e as rãs vão embora. Faraó endurece o coração. Você já viu pessoas assim? Que elas vivem no erro, então consequências ruins começam a bater. Elas se arrependem, se humilham, ficam humildes. Já viu isso?
Assim que a consequência vai embora, elas voltam para o mesmo comportamento. Terceira praga, sobre a terra, piolhos. O pó da terra, diz o texto, virou piolhos, estava em todo o mundo. Os magos até conseguiram fazer isso, mas eles disseram, isso aqui é o dedo de Deus. A gente não vai conseguir vencer esse cara não. Os magos fizeram a mesma coisa. Isso é o dedo de Deus. Agora você lembra lá no período de Jesus, quando ele está fazendo milagres e os fariseus dizem assim: prova para nós que você é de Deus, porque você pode estar expulsando demônios por Belzebu, o maioral dos demônios. E ele diz: se eu expulso demônios pelo nome de Deus, então Deus está comigo. E isso, se eu expulso pelo dedo de Deus, então por quem expulsam os vossos filhos? Vocês estão vendo os sinais que eu faço e dizendo que é o diabo? Isso aqui na minha vida é o dedo de Deus. Ele estava fazendo uma referência aos milagres de Moisés. Na quarta praga, você tem praga sobre o ar. Você já viu sobre as águas, sobre a terra e agora sobre o ar. Parece que o Senhor está agindo sobre os elementais que criam os hebreus. Então nessa praga agora vem moscas e vem perturbar as pessoas. Você imagina um enxame de moscas que deixou o céu negro. Na terra dos hebreus, na terra de Gósen, aquela cidade, não havia nenhuma praga. E o faraó começa a negociar: tá bom, sacrifiquem ao Deus de vocês, mas aqui, não vão em lugar longe não. Moisés diz assim: não, aquilo que a gente sacrifica é abominação para vocês, teu povo vai me apedrejar. O faraó com o coração duro, Moisés dizendo: me deixa ir caminho de 3 dias para dentro, lá a gente vai descobrir, quando Deus revelar, como é que a gente vai fazer. Lá ele vai nos dar ordens. E Faraó diz: tá bom, eu deixo, vão, mas não vão muito longe não, só vocês, as mulheres não, o gado não, porque senão vocês não voltam. E ore a mim, para que essa praga saia. A praga sai, Faraó endurece o coração. Quinta praga, peste sobre os animais, o gado, o cavalo, o jumento, camelos, bois, ovelhas. Faraó manda se informar como é que está a terra dos hebreus. Nada, está tudo bem, nada aconteceu. Ele está começando a entender. Então Faraó enviou para ver e disse: nada, terra dos hebreus está tudo ok, não vão sair, eu aguento mais um pouco. Sexta praga, úlceras. As pessoas começaram a ter coceiras no corpo. Quando Moisés joga cinzas, então agora as pessoas começam a ter coceira, uma sarna, e eles começam a arrebentar como úlceras no corpo. Ninguém conseguia nem parar diante de Moisés mais, se coçando de tanto mal-estar. Você consegue imaginar a cena? A angústia das pessoas, mas Faraó mesmo assim endurece o seu coração, não deixa o povo ir. E Deus continua usando Moisés: eu vou ferir a ti, o teu povo, com pestilência, até que tu libertes o meu povo, até que tu soltes o meu povo. Você já lutou com o pecado? Você já teve que travar guerra contra pecado na sua fase de novo convertido? Você já viu a carne gritando, os demônios te cercando, os amigos em volta dizendo: você não vai sair daqui? E aquela luta pela sua alma. Sétima praga, fogo corria pela terra. Todos os elementais agora. O Senhor manda uma chuva de saraivas, que a princípio parece que é chuva de pedra, que é gelo, mas havia fogo ao redor, e o fogo corria pela terra, o trovão, a saraiva. Morre gado, animais, a erva do campo, o povo, todas as árvores morrem. O reino do Egito está arruinado agora. Coração duro, hein, gente? Deus está endurecendo. Informação aqui para nós: nós não conseguimos nos arrepender sem o Espírito Santo. Nós não nos arrependemos sem a ação de Deus. Existe uma ação de Deus sobre o homem. E quando o homem, a despeito de muitas afrontas de Deus, muitos convites de Deus dizendo: deixa o pecado, ele continua em pecado, o que acontece é que Deus abandona a pessoa ao endurecimento e cauterização de mente. Deus mesmo endurece. Agora Faraó vai dizer: ore, não deixarei mais vocês aqui, me livrem disso. O linho tinha sido estragado e a cevada também. Orem e vão, não fiquem mais aqui. Quando a praga cessa, o coração endurecido de novo. Que coisa, né? Tá bom, podem ir, mas deixem as crianças. Mais uma praga, trevas, escuridão. 3 dias
de escuridão. Você deve lembrar também dos 3 dias de Jesus e de 3 horas de trevas, quando ele morreu e o céu se fechou. Ninguém se levantava, todos estavam na escuridão. Moisés vai conversar com o faraó. O faraó diz assim: quantos vão mesmo? Pode ir todo mundo, tá bom, pode ir as mulheres, podem ir as crianças. Deixem as vacas, deixem as ovelhas. O faraó endurece o seu coração. Até que vem a última praga. E o Senhor agora vai conversar com mais seriedade com Moisés. Nós temos 3 capítulos sobre isso. Diz: Moisés, vem aqui, circuncida todo macho, assim como eu ensinei para Abraão, que agora eu vou ensinar alguns princípios para vocês. Circuncida todo macho, e vocês vão entender agora a celebração de um dia. Será o primeiro dia do ano de vocês, o dia da Páscoa, dia 1º do mês de Abib, que seria para nós lá em março, mas é o primeiro dia do ano dos judeus. O Réveillon dos judeus é a Páscoa. Vocês vão fazer o seguinte: vão pegar um cordeiro, vão derramar o sangue dele, vão passar o sangue dele nas portas, e vai acontecer que o anjo da morte vai passar sobre o Egito. Eu vou ferir todos os primogênitos do Egito. Todos os filhos, os primeiros, vão morrer, dos homens e dos animais. Haverá grande clamor na terra do Egito. Não terá nenhuma casa sem alguém que morra. E na casa dos hebreus, luz e vocês celebrando a Páscoa. Juntem as famílias, celebrem o cordeiro. Vocês vão comer pães sem fermento e ervas amargas. Significado: a doutrina e a palavra de Deus deve ser pura. As ervas amargas é para lembrar que você foi escravo do pecado e escravo no Egito. O sangue, lá na frente eu vou te explicar o que significa, mas eu estou cobrindo vocês com sangue, porque o anjo vai passar e vai matar todo mundo. Vocês farão essa Páscoa com os lombos cingidos, como quem está pronto para sair para algum lugar. Entende isso? Lá na frente eles vão entender: quando o mar abrir, todos cingidos com as suas coisas vão passar pelo mar. No dia da vinda do Senhor no arrebatamento, todos prontos, celebrando a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor, sem fermento na vida. Lembrando que você é escravo, clamando para sair do mundo. Um mar vai abrir no céu e o Senhor vai te levar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Só que eles ainda não poderiam entender. Eu passarei, esse é o significado da Páscoa. Eu passarei por cima de ti, ferirei todo o primogênito dos homens e dos animais. E acontecerá que você vai celebrar essa festa perpetuamente e vai ensinar os seus filhos quando você entrar na terra que eu te prometi. E quando os teus filhos te perguntarem o que é isso que a gente faz, vocês vão dizer assim: Deus passou sobre o Egito, feriu cada primogênito e deu o Egito em nosso resgate. Por isso nós sacrificamos o cordeiro para resgatar cada filho primogênito nosso. Uma mensagem pedagógica para que as pessoas entendessem: Cristo virá e ele será o unigênito que resgatará cada um do povo de Deus. Agora eu vou dar uma ordem aos egípcios. Vocês vão pedir a eles panelas, braceletes, roupas, e eles vão entregar para você. Celebrem a Páscoa e fiquem quietos e não saiam ninguém das suas casas. A noite vira, o anjo da morte passa e o clamor na terra do Egito. Você consegue imaginar essa cena? Consegue imaginar essa cena? Perder um filho, perder o seu primogênito. Não havia nenhuma casa onde não tivesse alguém chorando, nenhum dos animais, e o povo de Deus lá. O povo do Egito disse assim: a terra já está destruída, faraó, acabou todos os nossos recursos, acabaram, toda a casa tem um morto, manda esse povo embora, antes que nós não tenhamos mais nada. Os egípcios começam a apertar o povo dos hebreus para ir embora, e eles pedem: me dá uma panela, me dá um... E eles saem despojando com ouro, prata e vestes caras o Egito, indo embora como quem recebe o seu salário. Eles vão fugindo então em direção ao deserto, enquanto o Egito está chorando, clamando e angustiado. O povo vai pelo deserto porque pelo lado de lá tinha guerra, e Deus disse: vai pelo deserto, porque se eles virem a guerra vão desanimar e querer voltar para o Egito.
Então eles vão caminho em direção ao mar. Quando eles chegam diante do mar, o choro no Egito está lá atrás, e Faraó diz assim: por que foi mesmo que a gente deixou os nossos escravos saírem? Por que foi mesmo que a gente deixou isso acontecer? Isso se assemelha tanto às relações abusivas, sabe? Quando você sai de um lar onde tem pais abusivos, de um casamento abusivo, de um namoro abusivo, de uma relação de emprego abusiva, você sai e as pessoas estão tentando prender e trazer você de volta. Faraó vai atrás então com 600 carros com cavalos para tentar pegar o povo de Israel lá, para tentar pegar o povo. Eles estão chegando diante do mar. Moisés diz assim: e agora o que a gente vai fazer? O povo olha para trás, vê o Egito chegando. O povo já começa a murmurar aqui e diz: Moisés, estava faltando sepulcro lá no Egito, para você trazer a gente para morrer aqui, enterrar a gente no deserto? E o Senhor diz assim: fiquem quietos, fiquem quietos. Na batalha espiritual, você não pode murmurar. Fiquem quietos e prestem atenção no livramento que Deus vai fazer. Então o povo está chegando, Moisés estende a mão e o cajado, e o mar simplesmente abre, uma coluna de um lado, outra coluna de outro, e o povo passa por dentro. Uma representação muito linda de a nossa saída do mundo, passando por uma batalha espiritual, indo até uma terra prometida que representa a nossa salvação. O povo egípcio entra no meio do mar, você conhece essa história, e agora esse mar vai tragar completamente os egípcios, e o povo de Israel lá do outro lado vai olhar o mar se fechando e os egípcios lá atrás. A voz vai dizer assim: os egípcios que você vê hoje, nunca mais você verá. Nunca mais você verá. Esse povo está maravilhado, crendo em Deus, e agora eles estão caminhando em direção a uma terra prometida. O que vai acontecer? Os dias vão passar e agora o povo está com sede. E quando está com sede, eles fazem o quê? Começa a murmurar, começa a reclamar, começa a dizer para Moisés: vai nos matar de sede? Foi para isso que você nos trouxe aqui? Moisés diz assim: calma, gente. Aí Moisés começa a fazer algumas coisas, sabe, para aparecer água. Mas é difícil liderar um povo que tem um coração duro, um povo com o coração obstinado, um povo que não tem experiência com Deus. Você vai ver Moisés tocar na rocha e a rocha dar águas. Você vai ver Moisés, no meio de águas amargas, jogar um lenho e as águas que eram amargas ficarem doces. Engraçado, né, que os amargos são os que murmuram, você já reparou? A palavra amargura quer dizer uma água amarga. O nome daquela cidade virou Mara porque tinha águas amargas. Moisés joga um lenho e aquela amargura passa, e então as pessoas podem beber das águas. Depois elas reclamam que estão com fome. Elas olham para trás e dizem assim: lá no Egito a gente comia bem, tinha cebola, tinha coisas gostosas. Era melhor ter morrido lá do que ter morrido aqui. Você já reparou que quem ama o pecado gosta de ser escravo? Será que é melhor morrer no deserto ou é melhor ser escravo? O que você acha? Quando a gente estuda a escravatura, a gente vê que os homens, muitas vezes, eles preferem morrer do que continuar sendo escravos. Eles preferem lutar do que continuar sendo escravos. O grito do nosso país foi independência ou morte. É melhor morrer do que ficar na condição de escravo. Mas quando alguém está com uma mente de escravo, ele ama aquilo, ele gosta daquilo. Ele gosta da sensualidade, ele gosta da ira, ele gosta do pecado, ele gosta das coisas erradas. Era melhor ser escravo do que morrer no deserto. Isso não é uma verdade. É melhor morrer com dignidade. E o Senhor diz assim: não temas, fiquem quietos, vejam o livramento que o Senhor vai dar. E cada vez o Senhor ia dando livramento. Era água, era comida, e o povo com fome. E o Senhor diz assim: pois eu vou fazer outro sinal. Aí manda descer pão do céu. Consegue imaginar isso? Desce pão do céu, e o Senhor diz assim: juntem para um dia só, não se preocupem, amanhã o Senhor manda de novo. Aí o povo ia lá e catar o que é aquilo, e comia, tinha sabor de bolo de mel. Deve ser bom o bolo de mel daquela época, né? E eles comiam, e aquilo era um milagre incrível. Com medo de faltar, eles guardavam. No dia seguinte estava podre, cheirando mal e com bicho. Mas o Senhor mandava maná todo dia,
maná todo dia. Uma representação linda, porque Jesus vai dizer: o verdadeiro pão do céu quem dá é o meu Pai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, em cada coisa no livro de Êxodo, pedagogicamente, o Senhor está ensinando coisas sobre Cristo, ensinando coisas sobre a batalha espiritual, ensinando coisas sobre como andar com o Senhor. E aí no sexto dia ele diz assim: eu vou mandar o dobro no sexto dia, e não é para vocês trabalharem no sábado. Junto o dobro, porque ao contrário dos outros dias, não vai apodrecer, vocês guardam, e sábado vocês não trabalham, descansem, fiquem no Senhor, para se lembrar que o Senhor é o Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, para se lembrar que o Senhor ordenou a Páscoa para comer pães ázimos durante 7 dias, e no sétimo você sacrifica o cordeiro. Para você se lembrar que na grande tribulação, ou entender no futuro, na grande tribulação, lá no 6, no 666, lá naquela fase, o Senhor um dia vai abrir os céus e vai tomar você para um descanso, porque eu sou o teu descanso. Eram coisas que deviam ser guardadas. O Cordeiro Pascal, para você entender todas as coisas que Jesus ia fazer. E o povo estava aprendendo a caminhar com Deus, aprendendo por meio dessas coisas do dia a dia, a caminhar com o Senhor, para que a mentalidade de escravo fosse embora e eles aprendessem a ser guiados na falta de água, na falta de comida, na falta de direção. As roupas não envelheciam, as crianças cresciam e a roupa crescia junto. Eram milagres atrás de milagres, coisas lindas que o Senhor ia fazendo. Agora o povo entra no meio do deserto, e o Senhor diz: acampem aqui junto ao monte. E o Senhor diz: Moisés, sobe aqui no monte, vamos conversar. Moisés sobe no monte, e ele começa a ter experiências com Deus. E ele diz assim: santifica o povo, hoje e amanhã, porque no terceiro dia algo acontece. No terceiro dia, uma ressurreição espiritual acontece. Santifica, lava o corpo, lava as vestes, ninguém se achegue à mulher, porque eu vou falar com o povo. Então eles veem Moisés subir, lá tem uma cena, tem uma coluna de nuvem, de fogo, e vozes, e trovão. E o povo olha aquela cena, e Moisés desce daquele lugar, dizendo coisas como deveriam ser. Moisés desce com tábuas do monte, escritas pelo dedo de Deus. São os 10 mandamentos. O Senhor vai dizer assim: agora eu vou te ensinar a caminhar comigo. Você não terá outros deuses, nunca mais você vai adorar outros seres. Você não vai ter imagem, não vai ter, não vai fazer, não vai servir, não vai se encurvar e nem dar culto a essas coisas. Você vai guardar o meu sábado, vai entender como são os meus processos eternos. Você vai honrar pai e mãe, não vai matar, não vai adulterar, não vai furtar, não vai dar falso testemunho, mentir contra o seu próximo e nem vai cobiçar as coisas alheias. Essa é a forma como você vai viver comigo. Deus se revela tão santo. O povo vai dizer assim: Moisés, vai lá falar com ele, porque a gente tem medo de morrer. Imagina uma cena: fogo na nuvem, o monte pegando fogo, uma voz que ecoava, trovões. Hoje a gente entende bem o que é trovão, na época a pessoa não entendia. Trovões, relâmpagos, aquelas cenas estranhas. E Moisés descendo com ordem sobre santificação. Vocês têm que fazer do jeito que eu fizer, do jeito que eu disser. Se vocês fizerem do jeito que eu estou dizendo, não vai faltar alimento, as doenças não vão pegar vocês, e os inimigos que vierem não vão conseguir destruir o reino de vocês. Moisés então começa a receber leis sobre como conviver, leis civis, leis penais, leis de propriedade. As festas que eram para ser guardadas, como se relacionar com o Senhor. Como se relacionar com o Senhor. E Moisés ensina os princípios dizendo: quando você sacrifica animais, quando você derrama o sangue de animais, então eu venho, eu perdoo os seus pecados, eu te abençoo. Missões finais então: Moisés, você vai construir para mim um tabernáculo. E esse tabernáculo vai ser exatamente do jeito que eu vou te mostrar. Moisés deveria então construir uma arca que representava a presença de Deus. Dentro dessa arca estariam as 2 tábuas chamadas de testemunho, escritas pelo dedo de Deus. Porque da presença de Deus representada pela arca, sempre brotará a palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro da arca que representa a sua presença. A tampa da arca onde você derramaria o sangue do cordeiro se chama propiciatório. É ali que eu falo com o meu povo.
Quando você derrama sangue em cima da tampa da arca, eu me manifesto e falo com o povo. Em cima da tampa da arca, 2 anjos com suas asas, representando aqueles anjos que no Éden fecharam o acesso à árvore da vida. Mas quando você derrama sangue, eu abro de novo as portas e falo com você novamente. Moisés, guarde um pouco daquele maná que caiu do céu num pote, para gerações futuras verem que eu derramei o maná do céu, e coloca também dentro da arca a minha presença, o pão que sacia, a palavra que é o ouvido que vem do céu também dentro da arca. Dizem os historiadores que quando Israel foi para o exílio, então foi levado a arca e foi guardado aquele maná que foi achado por Babilônia. Jeremias vai falar sobre esse maná, e no tempo dessa época, alguém teria encontrado esse maná e teria escondido, ou Jeremias teria escondido esse maná que tinha ficado na arca. E aí se tornou uma lenda entre os judeus, e quando em Apocalipse diz lá para a igreja, eu te darei o maná escondido, pode ser uma referência a esse maná que estava lá na arca, onde apenas os sacerdotes intimamente conseguiam acessar, mas representando a presença de Deus. Você vai fazer um tabernáculo, você vai fazer um candelabro, um altar de incenso, um altar de sacrifício, as cortinas serão assim, assim, assado, e todas aquelas coisas representavam simbolicamente a Cristo. O êxodo por inteiro está representando a Cristo. Moisés vai dizer, Deus vai levantar um servo, um profeta semelhante a mim, falando sobre Cristo. A ele vocês devem ouvir em tudo que ele ensinar para vocês. No meio dessas experiências no monte, Deus fala com Moisés e diz assim, desce lá, porque o povo já se corrompeu. Quando Moisés desce, tem um bezerro sendo adorado, feito de ouro e metais preciosos, e as pessoas no dia seguinte, depois da festa com o bezerro, depois de dançarem seminus, eles vão para o culto do Senhor. Você já viu que coisas estranhas andam acontecendo no meio do povo evangélico? Viu que esse ano que passou foi um ano de escândalos políticos, de envolvimentos com corrupção financeira, de escândalos sexuais, de abusos religiosos, de ligações com seitas secretas, o povo de Deus atacando-se uns aos outros na internet e expondo pecados uns aos outros, pessoas que são feiticeiras sendo descobertas, estupradores sendo descobertos, pessoas que abusavam de crianças e eram chamadas para pregar nas igrejas e recebendo profecias de vitória e sucesso. Essas coisas todas foram pipocando e o Senhor vê o culto de Deus misturado com essas coisas abomináveis. É o que estava acontecendo aqui. E Deus diz, Moisés, eu vou matar todo mundo. Consegue imaginar a cena? Moisés, vou matar todo mundo. E Moisés então faz aquele papel de Cristo intercessor e diz, não, Senhor. Lembra de Abraão que a gente conversou domingo passado? Não faça isso, Senhor. É um povo obstinado mesmo, mas perdoa. E Deus diz, eu vou fazer de você uma nação, cumprindo o que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. Não, Senhor, não faça isso. Os povos vão ouvir, vão blasfemar do teu nome. Perdoa. E Deus diz assim, tá bom, Moisés, desce lá. Os levitas devem puxar a espada e matar, cada um deve entrar na tenda e matar o seu próximo. 3.000 pessoas morreram por causa do pecado. Parece pouco, gente? Isso não acontece hoje, né? Mas Deus ficou mais light, o que será que aconteceu? A gravidade do pecado ainda é a mesma. Então você vê pessoas misturando a glória de Deus com podridão, com pecado, com coisas erradas. 3.000 pessoas morrem. E agora o Senhor diz assim, Moisés, sobe de novo. Você quebrou as tábuas, né? Sobe de novo. Você tinha ficado 40 dias, 40 noites, mais 40 dias, 40 noites. Deus revela todo o tabernáculo, escreve de novo a lei dele, os 10 mandamentos, com o dedo dele nas pedras. Moisés desce, o rosto dele está brilhando da glória de Deus. As pessoas olham e ficam encantadas. Moisés está indignado porque o povo lá não consegue se santificar, eles não tinham o Espírito Santo. Josué está no pé do monte dizendo, eu sei que eu não posso subir, ainda não é minha vez, mas vai chegar a minha vez. E eu vou ser um líder para Deus também, um dia eu que vou ter essas experiências. Com aquele povo lá não quero ficar. Moisés desce, santifica o povo, consagra os sacerdotes, dá banho em todo mundo, o Espírito Santo desce sobre alguns servos,
E o Espírito Santo capacita as pessoas a trabalhar com ouro, com tecido, com pedras preciosas, com metais, e eles constroem um tabernáculo lindo para o Senhor, que é uma representação do acesso do homem até Deus. Começando lá do trono de Deus, lá na arca, santíssimo lugar, santo lugar, átrio, o véu lá da entrada, e o Senhor explica véus, o Senhor explica sacrifícios, o Senhor explica o que significa o incenso, por que é o ouro. É tão santo que ninguém pode botar a mão na arca. Faça argolas e varapaus para carregá-la, porque é santo. Deus ensinando as pessoas a santidade para poder chegar na presença dele. Você já teve uma sensação angustiante de por que o Senhor é tão calado? De como seria mais fácil se Deus se comunicasse mais? O próprio Raul Seixas, né, servindo lá o Deus dele, na sua canção Gita, disse: às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado, nem é o nosso Deus, né, um Deus panteísta, mas é uma pergunta boa de se fazer. Não seria mais fácil, Mosair, se Deus se revelasse a cada ímpio? Se Deus fizesse o ímpio sentir o amor dele como a gente sente quando está adorando, e a gente sente mais quando está em santidade, né? Quando está quebrantado, em jejum, quando fica gastando horas de oração na semana, alguma coisa muda em nós, não muda? Deus está mostrando que tem que se santificar. Quando você se santifica e se aproxima, uma graça vem e a santidade flui com facilidade. Mas o povo que está lá embaixo dizendo: eu não quero nem me aproximar porque senão eu morro, não dá conta de não fazer o mal, não dá conta de não idolatrar, de não cobiçar, de não matar, de não roubar, de não mentir contra o seu próximo. Eles não conseguem, eles não tinham o Espírito. Mas aqueles processos que estão no tabernáculo mostram: você entra, você sacrifica, você lava as mãos, você lava o corpo, você sacrifica de novo, até que em algum momento essa presença que sacia vai se manifestar e mudar a sua vida. Se a gente fosse representar a nossa vida, né, com os 3 véus do tabernáculo, onde será que a gente habita? A gente habita fora da presença? A gente habita no átrio? A gente habita no santo lugar? Ou a gente habita o santíssimo lugar, onde a presença do Senhor se manifesta, onde a voz de Deus é escutada, onde o toque dele quebranta o coração, onde a direção para a vida acontece, onde o homem chora pelos seus pecados, onde o homem vê as pessoas alucinadas nos seus pecados, e isso angustia a alma delas. A maioria dos crentes que eu conheço não está nem aí de saber que o seu brother vai para o inferno. A maioria das pessoas diz assim: se eu falar que está errado, o cara não vai gostar mais de mim. Isso não é a minha função, não. Se eu falar que está errado, o cara não compra mais de mim. Se eu falar que está errado, o cara vai falar mal de mim. As nossas orações, eu digo não aqui os irmãos, o povo evangélico, tem a ver com uma lista de desejos que apresenta para Deus. Toma aqui, Deus, eu sou dizimista, frequentador, e já tem alguns meses que eu não transo. Manda a vitória, eu declaro a vitória e tal. Não é uma intercessão pelos perdidos, não é uma intercessão pelos que não conhecem o Senhor, não há um choro pelos que não têm o que comer, não há um choro pelos que estão caminhando fora da verdade, não há uma dor de ver uma vida desperdiçada com coisas fúteis e tolas, sem viver o propósito do Senhor. É só uma competição eterna usando Deus como meio de conseguir coisas. Quando você entra lá na intimidade, isso tudo muda. Agora, os que não querem mudar estão cantando lá do lado de fora, viu? Cantando. A música é emocionante, a gente pode se arrepiar mesmo. Mas ouvindo Metallica também dá para se arrepiar e tal. Mas quando a presença de Deus encontra um coração consagrado, os olhos vão se abrindo. Você vai vendo que as pessoas vivem de maneira louca. Você vai vendo que as pessoas são escravas. Você vai vendo que tem uma religiosidade barata, cantarolando música de Jesus e fazendo essas idolatrias no meio do povo. Mas a festa externamente é esteticamente linda. O bezerro deve ter ficado lindo. A festa é bonita, as músicas são boas. Mas Deus está olhando lá para dentro do nosso coração. A gente é muito impressionável, né? A gente gosta da festa bem ornamentada. A gente gosta da pregação eloquente. A gente gosta de ver que a pessoa que está ali falando consegue dizer algumas palavras de grego e hebraico e trazer alguma coisa que ninguém sabe.
a gente gosta de se emocionar e receber promessas de vitória, mas se Deus for olhar lá dentro do nosso coração, Ele está gostando do que Ele está vendo? Ele está gostando do que a gente posta? Talvez mais do que aquilo que a gente acessa. Ele está gostando dos nossos olhares, da nossa fala? Por que a gente canta? Por que a gente prega? O que a gente quer? Eu tenho visto as festas dos crentes, as falas dos grandes pregadores são autoglorificação. Hoje Deus vai fazer porque eu estou aqui, enviando um monte de promessas. Cara, eu ouço as pessoas que estão orando bastante, elas estão contando que coisas difíceis virão sobre o mundo. Os caras das grandes empresas e os presidentes dos países estão dizendo que tem coisas ruins vindo. Epidemias, enfermidades, já tem outro novo vírus lá na China, e crise financeira é o que a geopolítica está contando. Mas você vai para a festa dos crentes, eles estão pulando e dançando, dizendo que vai ser só coisa boa, e que é um grande avivamento, mas você vê dentro da arca deles, a palavra não está lá. O que está sendo pregado não é a palavra, não há nada sobre Cristo, sobre a cruz, sobre santificação. É um monte de promessas, de gente desfilando com grife. E eu não estou falando de ninguém específico, não. Gente vivendo de maneira a ostentar, vendendo pregação, vendendo música. E prometendo um monte de coisas. Quão responsável a gente é pelo povo que está ali fora e não está comendo e não está vestindo? Será que tem alguma função nisso sobre a igreja? A gente olha e tal. Qual é o nosso papel? Existe uma ideologia errada aí nos ambientes políticos. É nosso papel falar sobre isso? A gente está fazendo o que Deus faria? A gente está fazendo o que Deus gostaria que nós fizéssemos? Qual é a mentalidade dos crentes, afinal? Deus olha para nós e se agrada das nossas festas, dos nossos prédios, dos nossos templos? Bom, eu sei que na história aqui, Deus está tentando ensinar-nos coisas sobre Cristo. O Cordeiro que é sacrificado, a santidade para chegar na sua presença. Moisés é um tipo perfeito de Jesus. Moisés também quase foi assassinado quando era criança, Jesus também. O povo foi enviado para o Egito, Jesus também. Moisés é príncipe no Egito, Jesus é o príncipe da paz. Moisés era pastor e depois pastor do povo, Jesus é o bom pastor. Moisés é um libertador, Jesus nos liberta do pecado. Os dois jejuaram 40 dias e 40 noites. Os dois sacrificam ao Senhor, mas Jesus sacrifica a si mesmo. Os dois realizam milagres. Os dois são rejeitados pelo seu povo. Os dois trazem uma nova fase para o povo de Deus. E quanto a nós entendemos essas coisas? Nós entendemos o que Deus está esperando de nós? Nós entendemos qual é a função do nosso chamado, do nosso ministério? Nós fazemos isso na nossa casa, na nossa família? Nós levamos a palavra de Deus lá no nosso trabalho? Os nossos condôminos sabem que a gente serve ao Senhor? Na academia, quando a gente para conversar, a gente fala sobre o quê? A gente tem comunicado o nosso chamado? A gente tem sido idólatra de alguma forma? O Senhor entrega os 10 mandamentos, aí Jesus fala sobre eles depois. Não é só você não transar com a mulher do outro. Se você olhou com intenção impura, você é réu desse mandamento. Não é só você não roubar o que é dos outros. Se você tem inveja, você já é réu desse mandamento. Não é só você não fazer uma imagem com as suas mãos e se ajoelhar. Se você adora doutrinas, líderes, pessoas e também imagens, você é réu desse mandamento. Sabe, o Cordeiro tinha que ser sem mácula? Jesus é sem mácula e você também tem que ser. Sabe a Páscoa? Jesus vai ensinar o real significado da Páscoa. Sabe as águas amargas, as ervas amargas? Você precisa parar para se lembrar que eu tirei do pecado. Lembra, Max, que Deus falou com você aqui? Fui eu que te tirei de lá. O Espírito Santo faz você se lembrar de onde foi que Deus te tirou. Então quem é Deus agora? Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas agora Ele é sempre o Deus que te tirou do Egito. Lembre disso. Celebre a Páscoa todo o primeiro dia do ano, para você se lembrar. Ervas amargas da escravidão, pão ázimo da pureza da doutrina e da palavra, o Cordeiro, para você saber que o sangue foi derramado para te tirar de lá. Se lembre de onde foi que eu te tirei. Se lembre. E hoje nós celebramos a ceia do Senhor.
a ceia do Senhor substitui aquela Páscoa para nós cristãos. O Senhor Jesus celebra a ceia na Páscoa, e aí Ele vai explicar o que acontecia lá. Da mesma maneira que eu tirei um povo do Egito, eu passei e dei o Egito por resgate. Morre os primogênitos para que você não morra. Morre o cordeiro na sua casa para que o teu primogênito não morra. Da mesma forma eu digo hoje para vocês, essa aliança não é mais no sangue de Abraão, é no meu sangue, que é derramado por vós. E é por isso que o anjo da morte não toca em vocês. Eu resgatei vocês para mim, mediante o meu sangue. Eu serei levantado, mas quando vier a minha ressurreição, a todos atrairei para mim. Como se abre a porta do mar e o povo passa, um dia o Senhor vai abrir os céus e vai levar você. O arrebatamento, a glorificação. Eu sou o Cordeiro sem mácula. Lembre, porque cada vez que você celebra a minha ceia, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Como na Páscoa, lembre, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Agora na ceia, eu sou o Deus que te tirou do mundo. Eu perdoei os teus pecados. Lembra o que você fazia das suas mentiras, das suas drogas, do seu pecado sexual, das suas festas, das suas orgias, dos seus vícios, da sua desonra aos pais, da sua desonra ao seu próprio corpo. Eu te tirei de lá. E é por isso que a gente celebra a ceia do Senhor. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós saímos do nosso Egito, passamos por um deserto, e agora estamos caminhando em direção à terra prometida. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Comemos pães ázimos também, sem fermento. E o Senhor Jesus avisa: cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa. O fermento é a palavra, o pão é a palavra, o fermento é a falsa doutrina sincretizada com a palavra, que leveda tudo. O pão é sem fermento. Hoje em dia nós temos pregadores cheios de fermento. Não é nossa vontade atacar pessoas, mas é nosso dever avisar: cuidado com esse fermento. Está cheio de espiritismo no meio, esoterismo, nova era, teosofias. Por favor, leia a Escritura. Para fechar a mensagem, o que devia estar dentro da arca, onde a presença manifesta? O testemunho, que é a palavra de Deus. O testemunho, a palavra. Em Apocalipse vai dizer assim, olhe para mim: o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Você quer o Espírito Santo sem pregar a palavra? Vai ter um grande avivamento. Mentira! Gritadores, bons oradores, falsos profetas. Não tem o Espírito Santo sem o testemunho. O testemunho do Senhor é o espírito da profecia. A palavra testemunho no grego em Apocalipse é martiria, é a morte dele. O sangue que desce sobre a tampa, embaixo as placas do testemunho, é a vida dele. A pregação é pregar o que foi pregado na cruz, a morte dele. A ceia da Páscoa é a morte do Cordeiro, que eles não estavam entendendo, que Abraão não tinha entendido ainda, que Deus providenciaria o Cordeiro. A ceia aqui, a gente está falando que ele morreu. Pregar é falar do Cristo pregado. Quem não está falando sobre isso, sobre santificação, não terá avivamento, terá falsos espíritos, espíritos de engano. Quando eu faço a ceia, eu anuncio isso, a morte do Senhor, seu sangue derramado, até que Ele venha e nos tome para si. Até que Ele venha e nos tome para si. O Cordeiro é sem mácula, sem sacrifício. Nenhum osso seu, o Cordeiro da Páscoa, pode ser quebrado, como o de Cristo, nenhum osso foi quebrado. Então as pessoas viram a cena do Calvário e começaram a entender os símbolos na vida daqueles cujo véu foi tirado. Eles começam a entender os símbolos: o sangue, o Cordeiro, o tabernáculo, o véu do templo se rasga lá atrás, que era a versão de pedras do tabernáculo,
véu do templo se rasga. Ele entra definitivamente no Santíssimo Lugar por nós pela primeira vez. Agora não precisa mais de derramar sangue de animais. Ele nos deu esse acesso até a presença dele. Salmo 23, ele prepara esse banquete para nós, da presença dele. Aí eu pergunto, eu não preciso passar os 3 véus do tabernáculo. A Bíblia diz que eu tenho livre acesso, eu posso entrar lá nos pães, que significa a presença que sacia a fome humana. Eu posso entrar entre os querubins, porque o sangue foi derramado, o véu foi rompido, e eu posso estar lá na presença dele, pelo nome dele, é o trono, é isso que eu tenho acesso hoje. A Escritura diz que quando isso acontece, o pecado é consumido e eu sou santificado. Quando sobe o incenso, que é o nosso louvor lá na presença dele, isso é aroma suave, e a gente se relaciona. O sacerdote comia esse pão lá na presença de Deus, ele comia o sacrifício antes do véu, porque ele se alimenta da carne e do sangue de Cristo, como sacerdote, e é isso que nós espiritualmente fazemos. Se a gente tem esse acesso, a minha pergunta é, por que os crentes têm tanta dificuldade de se santificar? Por que a gente tem? Por que a gente fica cantando lá do pátio do templo e não entra? Lava os pés na entrada, sacrifica aqui, faz outro sacrifício ali, lava as mãos na bacia, depois rompe o véu e está numa presença transformadora. Mas por que a gente é crente e boa parte de nós vive preso em pecado? Se a gente canta o véu, a gente é livre para pular, para dançar, mas não é livre do pecado. As pessoas fazem campanhas de libertação. Paulo vai dizer assim, prometendo eles liberdade, mas sendo eles próprios escravos do pecado. Por que isso acontece? Por quê? Você consegue me explicar? A gente se reúne, a gente canta, ou a gente ouve mensagem, a gente se ajoelha, nossa lista de oração às vezes se cumpre, as respostas vêm. Eu posso estar orando lá do átrio e as respostas virem. Mas por que não tem transformação? Por que quem é escravo numa área não sai daquilo ali? Não fica na presença de Deus que transforma. A gente não quer ficar lá. Aquela presença lá, adorando, chorando, o tempo vai passando e coisas novas vão acontecendo. Moisés ficou 40 dias, 40 noites. Olha quantas horas de voo o cara tem. Entende? Quantas horas de voo o cara tem. O ano dos escândalos, né? Gente que ministra num lugar como esse, assim, que as pessoas teologicamente erradas chamam de altar. Isso aqui não é um altar. Biblicamente, no Novo Testamento, isso aqui é um palanque para você me ver melhor e ouvir melhor. Não tem mais santidade aqui e um pouco menos ali e nenhuma lá. Não está escrito isso no Novo Testamento. A gente simula isso na cabeça porque ouviu isso a vida inteira. Isso é herança católica com sincretismos judaicos. O que é santo mesmo é você, onde Deus habita. Se há um altar, talvez seja aqui. Se há um local de sacrifício do cordeiro antes do véu, talvez seja aqui o que tem que morrer no coração. Se há um sacrifício antes do principal, talvez seja aqui nessa região onde se santifica o corpo da área sexual. Se há um véu de entrada lá no começo, talvez seja os pés, onde o Senhor vai lá e lava os pés dos seus discípulos. Por que o povo tem tanta dificuldade de ver a glória, de andar cheio do Espírito, se a gente se reúne tantas vezes? O que acontece conosco? A gente simula, faz a ceia e corre o risco da gente estar só no ritual, sem a essência daquilo se manifestando. Não tem algo muito errado quando você vê o comportamento do povo do crente? O povo crente, ele é crente, mas nós somos crentes, mas é porque a gente não anda acessando essa presença, entende? A gente não anda acessando essa presença. Moisés, vem para cá que eu vou te mostrar um modelo de como é. Moisés vai e ele ensina o povo como se relacionar com Deus. Moisés recebe palavras vivas para transmitir. Moisés recebe uma autoridade para fazer milagres. Moisés recebe como é a lei, aquele que viver segundo a lei, por essa lei viverá na época. E então, vivendo daquele jeito, Deus ia abençoando, eles venciam guerras, eles
tinham colheitas, ele tinha prosperidade, as enfermidades não alcançavam, as famílias eram saudáveis e Deus fazia coisas sobrenaturais. Você já se cansou de ser crente? Prometo que eu vou encerrar a mensagem. Você já se cansou de ser crente às vezes? Aquele culto não estava legal, aquela banda não tocou bem. Deve ser cansativo ser crente sem o Espírito Santo, sem a intimidade. E se você decidisse virar uma chave sobre isso? Eu não quero mais viver sem sentir a presença dele. Eu não quero mais viver sem escutar a sua voz. Eu não quero mais viver sem ser guiado pelo Senhor em cada área. Eu quero parar de ficar olhando para os erros das pessoas e apontar, e olhar para os meus e me tornar uma pessoa melhor e íntima. Eu quero operar nos dons espirituais do Senhor. Eu quero operar milagres, eu quero ver coisas milagrosas de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus todo dia. Eu quero sentir a sua presença sempre. Eu quero entender a sua palavra cada vez que eu ler. Eu quero amar a palavra. Eu quero ver coisas novas sobre a minha vida espiritual. Os irmãos aqui têm me contado que a gente combinou propósitos ano passado. E quando você conta que não lia e agora lê, e você conta isso com uma alegria, isso é muito legal. Quando eu vejo pessoas que não conseguiam orar e agora estão orando, isso é muito legal. Eu vejo pessoas que não tinham intimidade e agora me contam que escutam a voz, isso é muito legal. Pessoas que não jejuavam e começaram a jejuar e estão tendo experiências sobrenaturais, estão tendo sonhos, estão tendo revelações, Deus está usando, dons estão acontecendo. Pessoas que não tinham esperança, mas agora elas oram e veem Deus realizar os pedidos de oração. Nossa, como isso é legal, gente. Pessoas que viam a sua vida e essa área nunca rompeu e resolveram se santificar e Deus mandou a promessa. Eu sei que eu não conseguia sozinho e eu vejo coisas acontecendo. Aí as pessoas vão começando a amar aquele local de oração. Sabe qual é o problema que me faz ter vontade de bater e quebrar? É porque o crente fica negociando com Deus. Me prova que o Senhor vai fazer e aí eu vou. É o Senhor que quer, né? Fica aquele jogo nojento. Não, acho que eu consigo ter essa vitória aqui com os meus esforços, sem me santificar nisso aqui. Deixa eu ver. Em último caso eu entrego esse pecado. Não, tá bom, minha vida tá boa assim, eu não preciso mais que isso não. Que exagero esse negócio de estar orando toda hora. O problema é que o cara começa a brincar com a vida de consagração e a santidade vai diminuindo. Vai caindo. E aí os problemas começam a pipocar e começam a aparecer. E a família começa a se degradar. Vamos levar uma vida massa na presença de Deus? Vamos levar uma vida gostosa, de intimidade. Vamos levar uma vida tal que a galera vai olhar para você assim, de onde vem tanta alegria, tanto prazer, tanta felicidade? Que brilho é esse nos seus olhos? Que tudo que você faz é sempre com disposição? Que energia é essa que você tem? Que graça é essa que você está sempre sorrindo, amando? Que as pessoas até te atacam e você dribla isso sem ficar ruim, sem ficar coitado? Que paz é essa que você tem? Que plenitude? Me conta. Eu até acho legal tua roupa, teu carro, teu emprego, mas o que mais chama a minha atenção é você. Aí você não vai poder dizer assim, vem para Jesus que Ele faz tudo dar certo. Não, você vai dizer, eu encontrei uma intimidade. Eu encontrei um Deus que me vê, que fala, que toca, que realiza coisas maravilhosas. Vamos ficar de pé. Do mesmo modo que Deus tirou um povo do Egito, de uma escravidão, e levou para uma terra prometida, e disse, celebre esse rito para se lembrar. Essa é a Páscoa do Senhor. Celebre esse rito para se lembrar. Os obreiros já vão distribuir aí os elementos. Do mesmo modo, o povo guardava esse ritual de Páscoa durante anos. Guardava o sábado para se lembrar durante anos. Do mesmo modo, a igreja hoje celebra a ceia do Senhor. Esse é o nosso Deus que nos tirou do mundo. Tem um antes e depois. O mar fechou, o Egito ficou para trás. Coisas novas agora. Se as coisas velhas têm batido a tua porta para te chamar de volta, meu conselho é, não volte para o lugar que precisou de um milagre para te tirar.
Houve um milagre para nos tirar de lá. Alguém teve que morrer. Alguém teve que morrer para você ter acesso a isso. Comece a orar aí pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Os solteiros orem pelo cônjuge que Deus vai preparar. Diga: Senhor, eu só quero para mim o que o Senhor tem para mim. Ore pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora comece a se lembrar de onde foi que Deus te tirou, porque mesmo que você tenha nascido no Evangelho, em algum momento você teve que se arrepender dos seus pecados e se converter. Lembra de onde Deus te tirou? Das prisões, dos enganos, daquilo que você não gostaria que as pessoas soubessem. Sou eu, Senhor, que te tirei da terra do Egito, com mão forte, com milagre. Não queira voltar. Não queira voltar para lá. Vem para a minha presença, se santifica. Eu vou te mostrar o que eu vou fazer na sua vida. Da mesma forma que o povo comia o pão ázimo, para se lembrar da palavra do Senhor, do testemunho do Senhor, que ficava junto do pão, do maná dentro da arca. Comamos o pão agora. O verdadeiro pão quem vos dá não é Moisés, é o meu Pai. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Do mesmo modo que foi sacrificado um cordeiro no Egito, e o sangue dele foi passado nas vergas das portas, para que, em passando o Senhor, o cordeiro imolado fosse dado em resgate do primogênito de cada família, e o Egito pereceu. Do mesmo modo que Abraão entregou seu primogênito, dessa mesma forma o Pai entrega o seu Deus, seu Filho unigênito, Deus vivo, e esse unigênito derrama o seu sangue por nós, para que nós saiamos do nosso Egito, do nosso pecado, e possamos estar na Canaã celestial, passando pelas águas do mar, representadas no nosso batismo. Nós tomamos parte agora deste suco, que representa o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tomamos juntos agora. Coloca a mão no ombro do seu irmão aí perto. Ore pelo chamado dele. Ore pelo ministério dele. Pela vida espiritual dele. Apenas Deus e o próprio homem sabem as tentações que sobrevêm e que batem à porta. Ore para que ele seja livrado das tentações, das seduções do mundo. Dei o Egito em teu resgate, dei vários animais em teu resgate, dei o meu filho em teu resgate, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por este sangue você tem livre acesso à presença de Deus.
a presença que alimenta, que sacia. Você acessa a árvore da vida, a vida eterna dentro de você. Sua alma recebe vida eterna, novo nascimento, um novo ser, um novo caráter. Lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra de onde o Senhor te tirou? De onde o Senhor nos tirou? Esse é o propósito da Páscoa. Esse é o propósito da ceia. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Só existe pregação verdadeira quando a cruz dele for o assunto, quando a palavra dele for o assunto. Não há espaço para glórias humanas, para a exaltação humana, para idolatrias de nenhuma sorte. Este nome seja honrado, Yeshua, este nome seja honrado nas nossas vidas. Os adoradores se abastecem do poder de Deus que santifica o homem. Ele não apenas sacia o homem, ele santifica o homem. Ele santifica o homem. Vamos encerrar. Paizinho querido, recebe, Pai, o teu povo, seja o teu povo agradável a Ti, seja o teu povo aprovado por Ti em todos os lugares desse planeta. Seja o teu povo, Pai, diligente em buscar a Tua presença que santifica. Eu buscarei a presença de Deus que santifica. Fale isso no seu coração aí. Eu buscarei a presença de Deus que santifica o homem, que sacia o homem, que dá direção ao homem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.